Olá, muito bom dia a todos. Hoje, dia 17 de agosto de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Hoje, assim como ontem, o mercado abrindo um pouco negativo, o mercado futuro brasileiro abrindo um pouco negativo. A gente teve aí, no mundo inteiro, um pouco de queda. O Japão até subiu essa noite, mas ele vinha de quedas muito fortes, então subiu menos do que tinha caído nos dias anteriores, Isso acaba não valendo. Mas uma queda bem leve, mundo afora. Você tem o Dow Jones perto do 0 a 0, futuro perto do 0 a 0, petróleo em queda. Já foi uma queda bem mais expressiva, mas nesse momento caindo 0,37%. A gente tem também, eu não vi os dados do minério de ferro, não saiu para mim até eu entrar aqui, mas as mineradoras, o que eu acho muito mais representativo até olhar do que o preço do minério, estão algumas trabalhando bem próxima do zero e algumas em queda, diferente de ontem, Ontem a gente tinha alta de 3% nas mineradoras, por isso que Vale, a gente falava aqui que Vale provavelmente teria um bom início de pregão, Ontem foi um dia que, num determinado momento, parecia que ia ser como os outros, A gente abriu, teve um pouco de dificuldade, de repente subiu com força e parecia que ia, apesar de ser um dia que começa um pouco mais complicado, que a gente ia ganhar força, ia fechar na máxima, enfim. Mas a gente acabou perdendo força principalmente por conta de uma queda mais expressiva do mercado americano, Uma das questões mais aguardadas lá nos Estados Unidos e que afeta as bolsas no mundo inteiro é exatamente a alta da taxa de juros nos Estados Unidos. A dúvida se ainda tem espaço para essa alta acontecer em setembro ou mais perto do final do ano, ou até mesmo se ela vai acontecer em 2016. E ontem a gente teve um dos presidentes regionais do Fed falando que a economia vai muito bem, que existe espaço para alta, inclusive numa reunião que vai acontecer em setembro. Então, de certa forma, isso trouxe aí um pouco de queda no mercado e hoje, às 3 da tarde, tem algo que talvez vá ditar o rumo do mercado no final do dia, que é exatamente a ata da última reunião do FONC e as opiniões ali que a gente sabe que não teve aumento de juros, mas o que foi dito é muito importante para tentarmos entender se esse aumento de juros é muito provável na próxima reunião ou não é tão provável assim, ou está descartado o aumento de juros na próxima reunião. Então, o mundo inteiro aguardando muito esse horário justamente para ter ideia aí do que está escrito nessa ata da última reunião do FONC, E a gente tem também às 11h30 um outro fato importante, principalmente para as ações da Petrobras, que é o estoque de petróleo, O petróleo reage com muita força quando esse estoque vem muito diferente do que os analistas imaginam, Então, para quem opera a Petrobras, por exemplo, tem que ficar muito atento para esse horário. E nas últimas vezes que saiu o estoque de petróleo, isso acabou afetando muito a Bolsa Americana e, portanto, a nossa Bolsa também. Então, eu acho que tem dois momentos importantes do dia, umas 11h30 e outras 3 horas, que a gente que está na lida, no dia a dia, fazendo operações mais curtas, precisa ficar muito atento, perfeito? Uma coisa que surpreende hoje também é o dólar, abriu com a alta de quase 1%, nesse momento subindo 0,85, 0,87, no movimento de correção dessa tendência de baixa que ele vinha aí nos últimos meses até, E já é o terceiro ou quarto dia aí que ele tenta se segurar acima do fundo anterior, ganhando força aí pelo menos na abertura do pregão de hoje, Ontem ele abriu fraco e se recuperou durante todo o pregão e hoje abrindo aí com um belo gap de alta, perfeito? No mercado brasileiro, é importante a gente falar da votação, que provavelmente acontece hoje no Senado, da DRU, da desvinculação das receitas da União. Eu acho que isso, mais do que o resultado financeiro, que certamente será positivo, isso vai mostrar a força da equipe econômica, a força ou não da equipe econômica. É importante que isso passe com tranquilidade pelo Senado, sem modificações, para justamente mostrar aí a força dessa equipe econômica, que vai ser, essa força vai ser muito importante para aprovar medidas mais duras, inclusive, do que essa no futuro, perfeito? Então, é um dia recheado aí de novidades, talvez essas votações são sempre muito demoradas, Provavelmente isso vai acontecer
tomara que não, né? Mas conhecendo um pouco aí do que a gente já viu nos últimos momentos dessas discussões mais polêmicas, né? Isso acaba de madrugada e tal, né? Então não sei se a gente vai ter reflexo disso já no pregão de hoje, mas é mais alguma coisa para ficar atento, perfeito? Principalmente para quem opera day trade, né, às vezes parece que o que a gente fala aqui faz pouco sentido, porque na verdade o cara do day trade e também o cara do swing trade, ele não tem que ficar dando muita atenção para a notícia, né? Mas eu acho que é muito importante quem faz operações curtas saber do que se trata para julgar o que é importante ou não, né, para você olhar durante o dia e principalmente saber os horários que essas notícias vão sair. Por quê? Nesses horários a gente tem duas coisas que o cara que faz day trade precisa, o cara que faz swing trade precisa, que é alta liquidez e volatilidade, né? É com isso que a gente ganha dinheiro no curto prazo, com liquidez e com alta volatilidade. Então, talvez você não tenha que tentar compreender o que cada palavra que vai sair na ata do FONC ou se o estoque do petróleo mais alto vai ser bom ou ruim, mas você precisa saber exatamente os horários onde teremos notícias importantes para você olhar no gráfico e encontrar uma compra ou encontrar uma venda, perfeito? Então fique atento aí com isso tudo que a gente falou. Bom, vamos dar uma olhada no gráfico aqui, pessoal. A gente teve aí, depois de um movimento bem forte da última sexta, da última quinta, né? E também da segunda-feira, um pouco de correção aqui no nosso mercado. No final do dia, principalmente os bancos e as siderúrgicas voltaram bem, né? Ontem a gente tinha falado da questão da CSNA, do balanço dela. Eu achava o balanço muito ruim realmente, acabou que ela veio para baixo com muita força, né? Caiu com bastante força e trouxe junto com ela ativos do setor que não tinha nada a ver com babado, mas acabaram vindo para baixo também, que foi GGBR, Usiminas, Goal, enfim, né? Ambev permaneceu estável, mas só o fato do mercado ter voltado bastante a partir do miolo do dia, quando o S&P 500 e o Dow Jones caíram com bastante força, né? Trouxe o mercado um pouquinho mais para baixo, então a gente termina aí negativo, né? Assim como estamos abrindo hoje, né? Mas, enfim, qualquer correção de 1, 2, 5, 10% nesse mercado, nada mais vai ser do que só uma correção, né? Então, tá tudo certo, a tendência de alta continua, e Ibovespa conseguiu romper uma resistência no intraday e precisa confirmar isso no gráfico semanal. Então, mais importante de tudo para quem opera swing trade é exatamente essa linha, tá? A gente está, por enquanto, um pouquinho acima dessa linha. Essa linha é o topo anterior aqui do gráfico do Ibovespa no período semanal, tá? É muito importante que a gente finalize a semana acima dessa linha, porque abre espaço para mais alta, até mesmo deixando aí uma eminente correção. Eu imagino que uma hora vai acontecer, já é a 11ª semana seguida de alta, né? Em uma hora vai acontecer. Mas mais longe, né? Se a gente fecha rompendo a resistência, é natural que a gente caminhe até a próxima. E o bom do rompimento dessa resistência aqui nesse ponto é que a próxima está longe, né? A próxima resistência é o topo anterior aqui em 62 mil pontos. Ou seja, abre caminho para mais 4 mil pontos de alta. E isso é algo extremamente relevante. Aí fica mais distante a tal esperada e temida correção, né? E o mercado abre caminho aí para viajar um pouco mais, perfeito? Então é bom ficar atento exatamente aí com esses pontos, porque se a gente terminar abaixo disso, a gente vai entender que o mercado sentiu a correção e, portanto, passa a ser um pouco mais provável uma correção, perfeito? Candle só tem valor fechado, né? É importante que a gente entenda isso. Como este candle fecha apenas na sexta-feira, a gente tem mais 3 pregões aí para ficar visualizando em que ponto estaremos aí nesse fechamento e, portanto, qual é o sinal que a gente tem para as próximas semanas. Enquanto isso, a gente vai só e somente só ficar atento, perfeito? Bom, eu acho que de bate-papo é isso. Eu queria agora responder as perguntas de vocês, tá? Deixa eu começar aqui com o Driver. Ele está falando que está... bom dia, Driver. VEG RADL para compra. Bom, vamos lá dar uma olhada. E tem uma diferença muito grande entre ativos que estão em tendência para ativos que têm ponto de compra, né? A gente gosta de comprar
no início do movimento, por um motivo óbvio, né? Quanto mais perto do início tiver o movimento, menor é o risco, mas maior é o alvo, né? Então, quando você pergunta, por exemplo, da VEG, a VEG é um ativo que oh, meu Deus do céu. Bom, ela, melhorando aqui, já que não vai sair a palavra mesmo, né? Ela não está mais em início de movimento, né? Ela já andou pra caramba. Então, é difícil a gente pensar em entrada em VEG nesse ponto, perfeito? Vamos dar uma olhada definitivamente. Pronto, agora saiu, né? Então a VEG definitivamente não está em início de movimento. Então a VEG teve um início de movimento aqui, quando rompeu essa linha de tendência, e esse era um bom ponto de compra. E nesse momento ela está muito afastada das médias, então fica difícil de pensar em compra aqui. Quando isso acontece, né, ou o preço vai até as médias, e aí a gente vai ter uma correção do papel, tá certo? Ou seja, o papel volta até as médias, encontra um ponto de suporte, volta a subir, e a gente pega esse início de movimento aqui, tá certo? Ou o que pode acontecer é a média ir até o preço. O que que acontece? O preço não corrige, ele fica consolidando aqui de lado, e aí a média que está aqui, como ela faz a leitura dos últimos candles, acaba chegando perto do preço, tá ok? É o que acontece, por exemplo, com o CPFE3, né? Então a CPFE3 teve um gap muito grande e não corrigiu na média. Ela ficou de lado durante muitos pregões. O que que aconteceu? A média foi até o preço. Agora rompeu, deu uma próxima entrada aqui, uma outra entrada na operação. Perfeito? Bom, então precisamos de um pouco de paciência para que ou o preço volte nas médias ou que haja uma consolidação, para a gente entender que esse movimento de alta acabou e a gente fica preparado para apostar no próximo movimento de alta, perfeito? RADL é um pouco diferente, porque a RADL está corrigindo nas médias, perfeito? Então, ótimo. Quando você tem uma correção na média, o que você precisa fazer para encontrar o ponto de iniciar a operação, de pensar de novo no início de uma perna de alta, é exatamente observar esse gráfico de 60 minutos. Como o gráfico diário já está numa condição legal, porque o preço corrigiu na média, o que precisa da compra é esse tempo gráfico menor, ou seja, você vai pegar o tempo gráfico menor já voltando para a tendência, tá certo? Você tem o gráfico diário da RADL num bom ponto de compra e você tem o gráfico semanal acima da média móvel de 72. Então você tem 3 tempos gráficos olhando para o mesmo lado. A gente percebe, olhando aqui para a RADL, que o gráfico de 60 minutos ele tem tendência de baixa, perfeito? Ou seja, ele faz topos e fundos descendentes. O que a gente precisa é de uma mudança nesse padrão. A primeira mudança mais fácil de ser observada é exatamente o rompimento de um topo. Então, eu gosto de comprar a partir do momento que o preço veio na média, quando você tem o rompimento do topo no gráfico menor. Por enquanto, seria essa região aqui. Então, se a RADL hoje rompesse esse topo, a gente pensaria numa operação de compra. Ou ela pode, nos próximos dias, fazer um movimento assim. Por exemplo, deixar um fundo mais alto. Aí você chama isso aqui de topo e vai comprar no rompimento desse topo que vai acontecer aqui. Ou seja, em RADL parece que a compra está mais próxima, mas a gente ainda precisa ir de um pouco de paciência, tá ok? Vamos lá, bom dia André, comprado em Gafisa, temos suporte 1,97, Cabrito, GFSA3. Olha só, Gafisa tá até marcado aqui onde seria a compra em Gafisa, né? Eu falei dela semana passada, uma compra no rompimento de 2,16, perfeito? Deixa eu apagar isso aqui, daqui a pouco a gente coloca de novo o que seria aqui o novo ponto de compra em Gafisa, tá ok? Eu não sou de traçar retração de Fibonacci, como eu acabei de falar, né? Para mim não interessa onde vai parar de cair. Para mim interessa muito mais, né, aonde é o ponto que, se rompido, traz o tempo menor para a tendência de alta, tá? Mas repetindo, ou pelo menos só para te responder aqui, tá? Sim, Gafisa corrigiu 61,8% do movimento anterior. Este costuma ser um ponto de suporte, tá ok? Muita gente gosta de comprar nessa região e colocar stop um pouco abaixo. O Igor, né, que é meu parceiro aí em 10 anos aí de mercado, que a gente está junto, né? Ele usa esse setup para fazer inclusive operações de scalper, enfim, gráficos de 1 minuto. E o que ele faz é o seguinte: quando você tem a correção até os 61,8%, ele compra aqui, né, o mais perto dos 61,8%,
e coloco stop abaixo da retração de 82,60. Então seria algo como comprar ela aqui perto desses R$2 e colocar stop abaixo de 1,83, perfeito? Bom, essa é uma forma de fazer a operação. Eu vou te falar como é que eu gosto de fazer. Eu gosto muito do gráfico de Gafisa, né? Vocês sabem que eu utilizo esse indicador aqui, que é, deixa eu achar ele aqui, vamos lá, que é o difusor de fluxo. Ele já cruzou para cima, ou seja, linha vermelha está acima de linha laranja, que está acima de linha preta. O que eu preciso a partir daqui é que, vamos lá, o gráfico de 60 minutos rompa um topo, tá? Por enquanto, o topo que a gente enxerga e grafisa mais expressivo é essa região de 2,16. Então, por enquanto, eu estou esperando o Gafisa romper esses 2,16 para pensar em compra. Se isso acontecer, eu vou colocar meu stop no fundo do gráfico de 60 minutos, que é, por enquanto, aqui abaixo de 1,97, perfeito? Então, acima de 2,16, como eu brinquei semana passada com vocês, eu prefiro ficar sem os dentes da frente do que não entrar nessa operação, porque ela me parece realmente muito bonita, tá? Vamos lá, o Carlos Iglesias está comprado em CEMIG 4. Perfeito. Eu também estou doido para comprar CEMIG 4, né? Ela até rompe o ponto que eu gosto de comprá-la, mas ela faz isso antes das 11, né? O ponto é 1,85, né? Desculpa, 9,85. Ontem ela abriu perto de R$10 já, né? E aí muita gente desespera. Ai, André, meu Deus do céu, ela vai subir, a gente não vai pegar. Tipo o que aconteceu com o BTOW, né? BTOW abriu acima do nosso ponto e disparou a subir e não deu chance da gente comprar. Mas a CEMIG não. A CEMIG ela fez o que geralmente acontece, né? Abre na empolgação e depois corrige, como aconteceu essa semana com ela, como aconteceu com o BVMF. A BVMF na segunda-feira abriu dando compra, 11 horas já tinha voltado. Quem entrou e não esperou às 11 acabou estopando a operação. Foi a mesma coisa que aconteceu com o CEMIG. Então eu ainda não consegui comprá-la, mas se passar dos 9,85 eu vou comprá-la. Se já está comprado, o stop está aqui embaixo. Acho que abaixo de 9,23, até mesmo 9,20, né, para ser um número exato. Fica bem interessante aí para cair fora de CMI. Aí não dá mais para manter a operação, perfeito? Vamos lá, comprado em GGBR4, é o Leonardo, GGBR4. Bom, Leonardo, a onda de GGBR4, né, ela começou há muito tempo, né? Em algum momento você tinha GGBR e os em Minas igual, na mesma condição, rompendo aqui uma linha de tendência, né? Eu preferi dar call de compra em Goal 4, né? Quando ela rompeu aqui, estava R$2,10, né? Mas a GGBR tinha a mesma condição, poderíamos ter entrado em GGBR ao invés de Goal. Então eu imagino que quem está nessa operação está com lucro aí superior a 50%. Quando você tem um ativo em que não te preocupa mais tomar prejuízo e o que vai fazer parte aí da operação é apenas uma gestão de lucro, né? Eu acho que os fundos anteriores do gráfico são menos expressivos. A gente tem que dar menos atenção em análise técnica para análise técnica e se preocupar muito mais com esse gerenciamento de risco, que na verdade aqui já é o gerenciamento de lucro, né? Então imagina o cara que está comprado a R$6, tá certo? Ou o cara que está comprado a R$6,50. Tanto faz, né? Os dois estão ganhando dinheiro aqui, tá? Ele pode escolher entre sair agora e ganhar 47%, ou, tá certo? Ele vai fazer o seguinte, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, 40% já é meu, tá? Então o que ele faz? Ele pega o stop dele e coloca aqui, então daqui para cá já é dele, tá? Então aqui vai estar o stop, perto dos R$9, por exemplo, tá? E esse 7% que sobrou, ele vai deixar para o mercado, tá? Ou seja, eu sei que isso aqui pode voltar e eu posso ficar sem isso aqui. Mas isso aqui já é meu, tá certo? Mas André, por que alguém vai deixar 7% para o mercado? Bom, porque esse cara está imaginando que o GGBR pode subir mais 20, e esses 40 de agora pode ser daqui a pouco 60, 70, 80, tá ok? Então, em GGBR, levando em conta que a maioria comprou no início do movimento e que está com baita do lucro, eu acho que vale muito a pena você pega o preço de fechamento de ontem, joga aí 5%, 6%, 3%, enfim, o que você achar conveniente para baixo, tá certo? E deixa o stop ali. Se ela voltar um pouco, ok, você sai ganhando uma porcentagem a menos, mas ganhando um belo lucro. E se ela voltar a subir,
você vai a cada dia mudando esse stop cada vez mais para cima para ir ampliando esse lucro, perfeito? Então para a GGBR eu acho que cabe já esse tipo de gestão de lucro, tá ok? Vamos lá, CSMG para compra, era uma que eu gostaria de ter comprado, mas ela está perdendo força, né? Então por enquanto está furando o fundo. Mas é a mesma coisa, precisa romper um topo do gráfico de 60, nesse momento está por volta aí de 34,14, só aí que começa a dar compra, tá? Bom, RADL a gente já falou, Eternit, sim, é um ativo bem mais complicado, tem muito mais risco que outros, né? Mas se está comprado, aí o stop está abaixo de 1,73, tá? CSNA comprado, o stop tem que estar aqui abaixo desse fundo, que está, se não me engano, é 10,29, abaixo disso não dá para ficar na operação, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas, vamos lá. Comprado em BVMF para swing trade, BVMF3. Eu gosto bastante de BVMF acima aí dos 19,30, né? Felizmente, ela rompeu isso, mas rompeu antes das 11 da manhã, eu não entrei na operação. Se eu tivesse entrado, eu já teria estopado a operação. Imagino que se você não saiu nesse ponto, é porque teu stop deve estar aqui abaixo deste fundo do gráfico diário, abaixo de 17,73. Então, a minha indicação é manter o stop neste ponto, abaixo dessa região, e vamos ver se ela recupera por aí, tá ok? Comprado em Goal ontem, permaneço? Então, tem que ver qual é que é a sua estratégia. Você comprou Goal longe das médias, então só nisso aí já está bem diferente da minha estratégia, eu jamais compraria Goal nesse ponto. Então, quando você comprou, qual é o stop que você definiu e qual o alvo, né? Essas são as questões primordiais. A minha recomendação sempre vai ser, siga a tua estratégia inicial, tá? Então siga a estratégia. Por que você comprou Goal, o que você imaginou, aonde que era o stop, siga isso até o final, tá? Vamos lá, comprado em BBAS3, beleza? Vamos lá, BBAS3. BBAS3 está muito bonita, né? Deu compra quando rompeu aqui esses 21,50. O stop gráfico dela está abaixo de 20,86 e qualquer stop para cima disso seria um stop de gerenciamento de risco, tá? Ou seja, você pode pegar em relação ao preço de fechamento mais alto que aconteceu aqui, que foi na segunda-feira, e jogar uma porcentagem aqui para baixo e colocar o stop. Se não, é aquele ponto que eu falei, que é exatamente o ponto aí de gerenciamento de risco, tá? Comprada em TIM P3, essa foi uma indicação minha, né? A TIM P3 infelizmente voltou bastante. Ela fechou bem pertinho do nosso preço de compra, né? Mas eu gosto do ativo, tomara que ela se recupere hoje e volte a subir. Não sei se vai ser hoje na abertura, né? A gente está caindo 0,43 o índice, que aliás mudou o código, né? Hoje o índice vence, né? O que vence e entra aqui a letra V, tá? Então a partir de hoje, na hora que você for tradar o índice, é o WIN V16 e não mais o WIN Q16, tá ok? Bom, mas aqui a gente sabe, né? Lembra que eu falei de igual, que você precisa saber qual é a estratégia? A minha é bem simples, olha, a gente comprou no rompimento de 8,51, o alvo é 10,05 e o stop 7,99. Então agora é deixar, o Giza, vamos só esperar para ver em que linha que o preço vai bater primeiro. Se é na linha verde lá em cima ou na linha vermelha cá embaixo. Esses são os pontos de saída da operação, tá ok? Vamos lá. Comprado em HGTX3. Então, a HGTX3 também fez um belo movimento, né? Essa aqui a gente chamou com vocês aqui no... foi objeto de estudo no estudo de domingo, né? E eu acho que a gente comprou até antes disso, né? A gente comprou aqui neste rompimento, bem antes do Brexit, né? O Brexit foi exatamente esse dia aqui, ó, né? 24/6, ela abriu com gap de baixa, parecia que o mundo ia acabar, mas fechou quase no positivo aqui esse dia, né? Quase que a gente morreu do coração, era uma operação que estava com lucro, chegou a ficar no prejuízo e voltou a fechar com lucro, né?
Bom, ela iniciou o movimento já há bastante tempo, está passando por uma correção. Imagino que você está comprado há bastante tempo com ela, só gerenciando o lucro, como acontece com o GGBR, né? Então, graficamente o stop está aqui abaixo de 16,92. Ela fica feia, na minha opinião, se ela perder esse ponto, tá? A partir dessa região aqui, acaba que ela se parece mais com queda no gráfico de 60 do que com alta. Então eu teria um stop abaixo deste ponto, tá ok? Vamos lá. Pessoal, deixa eu fazer um pedido para vocês. Coloquem para mim se vocês estão comprados, vendidos, se querem comprar ou vender. Quando coloca só o código é muito solto, não dá para a gente saber exatamente como é que a gente pode ajudar vocês na tomada de decisão, tá? Então, por exemplo, a pergunta, André, JBSS3, né? Eu não vejo compra, então eu posso falar, cara, não tem compra em JBSS3, isso aí está envolvido em algumas operações da Polícia Federal, os riscos são maiores, então a minha recomendação é não entrar. Mas de repente você está comprado nela e quer saber onde coloca stop e tudo mais, por isso que é importante vocês colocarem como é que vocês estão no papel, que a gente consegue responder muito mais a contento para vocês, tá? Vamos lá, comprado em Sabesp, SBSP3, perfeito, agora ó, eu já sei o que eu tenho que observar, né, ponto de stop, ponto de alvo e tal. Vamos lá, olha só a Sabesp, ela fez uma correção aqui na média móvel, fez um pivô no gráfico de 60 minutos e essa aqui eu compraria tranquilamente aqui na região de 30,06, acho inclusive uma boa compra, tá? A primeira resistência dela é exatamente o topo anterior aqui em 31,42 e se tivesse comprado eu teria um stop aqui, o Pedro, abaixo de 28,75. Só abaixo desse ponto é que ela fica mais esquisita, tá? Vamos lá. Comprado em Cielo, qual seria o ponto de stop? Bom, olha só, Cielo, o ponto de stop, na minha opinião, é pertinho da mínima de ontem, por volta aqui de 34,20, 34,25. Abaixo desse ponto, olha só, vamos para o tempo gráfico menor para eu te mostrar. Olha o que aconteceu com Cielo. Cielo soltou balanço, né? Foi isso que fez ela cair tanto como ela caiu aqui. E desde então, percebe que os movimentos dela são descendentes no tempo gráfico menor. Então, se ela romper esse fundo, que está por volta aqui, eu falei 34,25, mas está por volta aqui de 34,34, mas pode ser o stop 34,25, não muda nada, né? Se ela perder esse fundo, ela vai ratificar que ela tem tendência de baixa no gráfico de 60, né? Então vai continuar a cair, não vale a pena, portanto, ficar comprado. Mas em compensação, se ela se recuperar e romper o topo do gráfico de 60, ela volta a ficar bonita. Então, olha, eu já vejo compra em Cielo acima desses R$36. Então, se aqui ela, ao invés de perder força, fizer um novo fundo, ganhar e superar esse topo, já tem uma nova compra em Cielo, perfeito? Comprado em Petro 4 a 12,25, a tendência permanece? Bom, isso a gente nunca vai saber, né? É mais fácil apostar que sim, tá? É mais fácil você apostar na continuidade da tendência que acontece durante 100 pregões, às vezes, 200 pregões, do que na reversão e no fim dessa tendência, né? Por isso que a gente está comprado em Petro. O ponto de entrada é um pouco diferente, mas 5 centavos antes, né? O alvo para mim é 14,32 e stop abaixo de 11,49. Agora eu torço para que não haja nenhuma reversão de tendência, tá? Embraer, se romper 15 e 20 da compra, vamos lá, Embraer, gráfico diário, Embraer. No gráfico diário não, né? No gráfico diário ainda vai demorar um pouco de tempo para ter reversão de tendência, mas vamos dar uma olhada no gráfico de 60, porque muita gente está de olho aí numa recuperação da Embraer. No gráfico diário você precisa ter paciência, que demora bastante tempo para ter reversão no gráfico diário. Bom, 15,20 que você está falando é um topo aqui do gráfico de 60 minutos. Eu acho que se romper o topo do gráfico de 60 minutos, é natural que ela suba mais, tá? Então, ok, tem compra aqui para quem opera gráfico de 60. E aí eu pensaria no stop aqui abaixo de 14,70, tá? Para quem opera gráfico diário, ainda não tem aí nenhuma indicação de compra para papel, tá? Magazine Luiza, tá comprado, parabéns, cara, parabéns, que belíssima compra, Cristiano, né? Ela, olha só, o início da tendência, né, ou pelo menos a última vez que ela deu compra, né, foi exatamente nesse rompimento aqui, com stop aqui abaixo de 35,12, né? Então ela tem, deste ponto até o fechamento aí, quase 60% de alta desde o início, né? Desde do ponto em que a análise técnica mostrou a operação.
Muito bom. Aqui também eu usaria a mesma coisa que eu falei de GBR, de Goal, né? Tem uma compra que aconteceu há muito tempo e que está todo mundo com muito lucro, então aqui eu faria só gestão de lucro. Pega o preço de fechamento de ontem, joga o stop aí, precisa ser grande o stop, porque ela tem uma volatilidade grande, mas tipo uns 8% para baixo, 6% para baixo, e deixa aí, de repente ela vai lá nos R$100, e poxa vida, você vai ter um lucro bem maior do que tem agora, e se ela voltar, você vai ganhar, ter um lucro um pouquinho menor, que ainda assim é muito bom, tá? Então eu continuaria na operação fazendo só gestão de lucro, tá? Brasfoods, bom, Brasfoods foi uma das recomendações que a gente fez. Eu não vejo nada de 55 e 50, mas acima dos 54,60 eu já acho ela muito bonita, tá ok, Rafael? Então eu já acho que já dá para imaginar a compra. O stop abaixo de 51,86 e um alvo final aqui em 62,84, perfeito? Tá bem bonita aí, Brasfoods. Tem uma bela possibilidade, né? Mais um caso desses ativos que fizeram uma perna de grande de alta, ao invés de cair, eles andaram de lado, a média chegou no preço e agora estão tentando aí fazer outra perna de alta, quer dizer, tem tudo para dar certo, perfeito? Bom, pessoal, 9h40, eu vou precisar parar por aqui, mas para quem quiser continuar me acompanhando durante todo o pregão, eu convido vocês para entrarem lá na sala de análise da Clear, é uma sala que atende inclusive visitantes, né? Principalmente nessa sala visitantes, então você nem precisa ser cliente da Clear para participar. Lá durante todo o dia eu estou falando de operações de swing trade, das entradas que eu planejo para as operações, tem uma lista de ativo com pontos de entrada, ponto de stop, enfim, e também aí, eventualmente, quando tem alguma operação day trade para fazer, eu estou sempre falando dela, né? Então, para você participar é muito simples, vem aqui no site da Clear, ó, que é clear.com.br, neste banner, clique aqui em Saiba Mais, abriu aqui a página, você vem aqui em Visite a Sala de Análise, e quando abrir aqui essa página do Blackboard Collaborator, você coloca seu nome, clique em login e vai rodar um programa via Java que você consegue ver minha tela, me ouvir e fazer perguntas via chat para mim, para que eu possa ajudar vocês aí na tomada de decisão, perfeito? Então quem puder, quem tiver o dia aí à disposição, fica o convite para participar junto com a gente nas salas de análise da Clear. Deixo para todos um grande abraço, desejo um excelente dia de trades e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta a partir das 9 em mais um Bom Dia Mercado. Até lá, pessoal. Abraço.